pastora da Igreja Evangélica Espaço e Reencontro, ela sempre pagou o preço de oração por suas ovelhas. Nascida e criada em Rio Bonito, passou a infância na Praça Cruzeiro. Um de seus hobbies preferidos era brincar de professora com suas bonecas. Caçula de 3 irmãos, sempre foi alvo de muito carinho e proteção. Prova disso é o apelido que seu pai lhe deu, Meu Tesouro. No final da guerra basta te encontrar. Machuquei meus pés, feri as minhas mãos. Começou a namorar o pastor Júnior aos 16 anos e se casou aos 18. Nos planos do teu coração, cada dia que te dou meu sim, a minha carne grita não. Nessa luta minha cruz pode até... No entanto, foi preciso prometer uma coisa a Dona Irene Seu Teixeira. Ela se formaria mesmo depois de casada. O meu prêmio é a salvação. Aos 19 anos, a nossa pastora engravidou de seu primeiro filho, o Lucas. Parada para mim, vou te abraçar, vou te abraçar. E alguns anos depois, do Vitor. De chegada eu cruzar. O meu prêmio é a salvação que vem de ti. Pastor Júnior e pastora Alessandra formaram uma linda família. Vou te adorar, vou te adorar, carregando a minha cruz pra te encontrar. Aleluia! Bem, para mim falar da pastora Alessandra é algo assim muito especial. Ela é para mim uma grande irmã, uma irmã que eu não tive, né? Uma grande amiga, né? Estava sempre junto nas horas que eu mais precisei e estava sempre disposta a te escutar, a te ouvir, muito tranquila, mas também muito firme em suas decisões. E eu vivi assim muitos momentos junto com ela, tanto aqui na igreja e também como fora daqui. Me lembro que quando não era dia de culto aqui na igreja, a gente costumava ir lá para a casa dela tomar caldo verde. Inclusive quem fazia esses caldos verdes era João Paulo Romanelli. Aí íamos para lá, eu, Maguinho, meu marido, que ela chama de Jurungueba. Isso. E as crianças eram todas pequenas, Xandinho, Valéria, e a gente ficava ali na sala, vivendo assim muitos momentos bons ali. Também me recordo, né, na época de verão assim, aos sábados à tarde, quando não era na casa dela, ela era em casa. Ela ia para lá tomar banho de piscina. Aí a gente ficávamos ali a tarde toda conversando, as crianças lá na piscina brincando. E ela, como sempre, muito vaidosa, gostava de pegar aquele bronze, ficar com aquela marquinha do biquíni. E também na sauna, gente. Ela gostava de botar creme no cabelo assim e ficar ali fazendo aquela hidratação no cabelo. É minha amiga muito especial. Bem, veio aqui minha pastora, minha amiga do coração, te honrar, né, dizer que você é muito especial para mim, para minha família, para todos nós, né? Vem aqui te deixar um beijo, um abraço dessa amiga Andreinha, tá? Um beijão, te amo. Então, o que eu tenho para falar da pastora Alessandra foi de uma caminhada que nós fizemos juntas durante um período, muitas consagrações, muitas visitas. Nós saíamos muito e visitávamos e orávamos pelas pessoas. Uma mulher excepcional, maravilhosa, me ajudou muito, tanto ela quanto o pastor Júnior, numa fase muito difícil da minha vida. E eles caminharam comigo. Eu lembro como ela e o pastor falando comigo. Filha, vem para a igreja, trabalha aqui, que nós vamos cuidar de você. E realmente cuidaram de mim. E ela, como minha pastora, fez assim, um papel muito importante num período muito difícil da minha vida. E fora isso, foram as nossas caminhadas, nossas conversas, as nossas idas e vindas, né, das casas, das visitas e consagrações. Muitas vezes eu tinha que pedir assim, né, para Deus guardar a minha vida, né, e não podia reclamar, porque ela realmente era uma motorista, digamos assim, tipo Velozes e Furiosos, né?
meio que, né? Ela tinha um jeito peculiar de dirigir, vamos colocar assim. Muitas vezes a oração era pela minha vida, né? Mas enfim, esses sim eram momentos difíceis. Mas nada que eu tenha passado nenhum susto, não. Mas era meio que Velozes e Furiosos. A gente saía assim meio que, entendeu? Assim, meio na fúria, né? Meio, não sei te dizer. Eu não vou entrar muito em detalhes não, mas era legal. Hoje em dia a gente lembra com... rindo disso tudo, né? Mas é isso, pastora. Eu desejo tudo de melhor dessa vida para você, para a senhora. Você está eternamente no meu coração. É o que nós vivemos no nosso, né, na nossa caminhada vai ficar guardado, e eu creio que o Senhor tem algo ainda para fazer. Eu sei que Deus ainda pode se manifestar de uma forma gloriosa, de uma forma maravilhosa na sua vida. Eu sei e acredito e oro por isso. Tá? Mas você é uma mulher maravilhosa, excepcional, uma pastora, uma esposa que não tem nada, não deve nada. Né? É uma mulher que vive as promessas de Deus, ainda que sobre um leito, mas vive as promessas de Deus. E nós aguardamos um milagre. Nós oramos pelo milagre. Amamos você. Para mim é muito difícil falar dela, porque quando eu cheguei no espaço de encontro, eu era uma pessoa totalmente desacreditada, nem eu acreditava em mim, e ela passando uma das piores fases da vida dela, ela me acolheu Valéria. Para mim ela é uma pessoa muito importante. Se hoje eu sou alguma coisa, primeiro a Deus, depois a família dela que me acolheu. Isso não é segredo para ninguém. Eu tinha vários vícios na minha vida e ela me acolheu dentro da casa dela com os filhos pequenos e sempre me instruindo, me ajudando, falando que eu ia conseguir. E chegou um dia que ela vinha já mancando, caindo na minha direção, e eu falei para ela, Alessandra, eu vou fazer um trato com você. Eu vou parar de fumar cigarro, vou parar de fumar maconha, e se eu voltar a fazer essas coisas, você vai morrer. Você topa? Eu topo agora, João. Tá fechado. E eu peguei minhas coisas e joguei em frente ao onde é o espaço reencontro hoje. E nunca mais usei droga na minha vida. Nunca mais fumei cigarro. E ela acreditou nesse doido aqui que eu ia conseguir. E hoje não sou referência, mas eu ajudo bastante gente através daquele ato. Só ela ter acreditado em mim, porque ninguém mais acreditava em mim, nem minha família. E ela deu essa palavra para mim, eu recebi naquele dia. E até hoje vai fazer 13 anos. E eu nunca mais usei droga, nunca mais tive problema familiar. E hoje eu sou uma pessoa totalmente restaurada através da vida dela. Através de Deus, né? E que ela foi o canal de Deus na minha vida, daquela família. Obrigado por tudo. Sei que estou meio ausente da vida dela, mas quando eu vou lá ela sempre lembra de mim, conversa comigo normal, como nada estivesse acontecendo. E ela sempre lembra das histórias boas, que nós passamos muita coisa boa na vida. Então agradeço muito a ela, a família dela. Beijo no coração. Então, pastora Alessandra foi minha primeira amiga aqui no Espaço Reencontro. Quando eu cheguei aqui, já vão para 13, 14 anos, 15 anos, não sei direito. E ela sempre muito amorosa, muito sábia, né? Embora na época que eu cheguei no Espaço Reencontro ela ainda era muito nova, mas já era muito sábia, muito carinhosa, muito amorosa. E a gente começou a estabelecer uma amizade muito grande, muito forte. E aí o João veio também para a igreja e a gente começou a caminhar juntos
E a pastora Alessandra tinha uma preocupação muito grande com a gente. E eles começaram, tanto ela quanto o pastor Júnior, começaram a cuidar da gente de uma forma muito amorosa. E a pastora Alessandra sempre muito preocupada comigo. E eu lembro que um dia eu cheguei na casa dela, já fazia alguns meses, a gente estava frequentando a igreja, eu e o João, mas a gente veio de um namoro, a gente já tinha alguns anos de namoro, a gente tinha quase 5 anos de namoro, e a gente veio de um namoro do mundo. A gente não tinha um namoro nos moldes do que Deus queria, né? E eu lembro que um dia eu cheguei na casa da pastora Alessandra e era uma sala pequena e tinha um sofá azul na sala. E eu conversando com ela, porque o João queria se batizar, queria firmar o compromisso dele com Cristo, e eu também queria voltar à comunhão da igreja, queria trabalhar. E ela perguntou para mim, mas por que vocês não fazem isso? Eu falei, porque a gente faz aquelas coisas, né? Aí ela parou, olhou para mim assim, aquela carinha dela, mas que coisas? Aí eu falei, aquelas coisas que é para fazer só depois do casamento, mas a gente faz antes, né? E ela falou, ela nunca me julgou, ela olhou para mim muito sábia, muito carinhosa, com muito amor, e só disse para mim assim, às vezes, porque eu falei para ela que a gente queria casar, mas a gente não tinha perspectiva de casar naquele momento, a gente não tinha nem um copo, não tinha nada. E ia demorar um pouco pra gente casar, mas a gente queria fazer as coisas na igreja, queria se firmar na igreja, com Cristo. E então ela olhou pra mim e falou assim, mas às vezes, Vavá, nega loura, ela sempre me chamou assim, às vezes Deus quer que você mostre pra Ele até onde você pode ir por amor a Ele. Às vezes Deus está te testando, Ele quer que você primeiro sacrifique alguma coisa em você, sacrifique a sua carne, sacrifique os seus desejos, para depois Ele te mostrar, né, o que Ele pode fazer por você também. Eu tenho certeza que vocês vão casar, tal, pode não ser agora, mas você tem que dar esse primeiro passo. E eu falei, mas é muito difícil, a gente já namora há tantos anos, tal, como é que a gente vai, né, mudar de uma hora para outra um namoro, assim? Ela falou, não, mas vocês conseguem, vamos pro sofá orar. E aí eu lembro que a gente foi pro sofá azul na sala dela e começamos a orar, e ela chorava mais do que eu na verdade nem chorei, fiquei lá ouvindo ela orar por mim, e ela chorava, parecia que o problema era dela, na verdade o problema era meu, mas como ela me amava muito já, ela chorou muito naquele dia. Muitas vezes eu fui para aquele sofá azul, muitas vezes a gente orou, muitas vezes ela orou e chorou por mim. E depois de quase 3 anos, a gente casou assim, do jeito que Deus sonhou para mim, do jeito que Deus sonhou para nós. Nós casamos na igreja, eu de vestido de noiva, a pastora Alessandra estava com um vestido rosa, linda. Lá na frente, o pastor Júnior celebrou o nosso casamento e a pastora Alessandra ficou lá na frente olhando para mim como uma mãezona que ela sempre foi. E eu tenho certeza que naquele momento ela olhava para mim e devia estar pensando assim, Deus está muito orgulhoso de vocês, mas eu também estou muito orgulhosa de você. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou, agradeço a Deus e depois aos meus pastores, pastor Júnior e pastora Alessandra. Pastora Alessandra, eu amo muito você. Tô esperando, tenho certeza que a gente ainda vai comer aquela picanha com aquela Coca-Cola que a gente conversou essa semana. Grande beijo pra você, amo muito você, minha pastora, minha amiga querida, amada. Deus te abençoe. Falar da minha pastora é falar de alguém muito sensível, de alguém que ouvia, que entendia. Ela tinha disponibilidade e tempo para ouvir. E eu tive muitas experiências nessa área com ela. Inclusive, cada chá da família que a gente promove nessa igreja, eu lembro um pouquinho dessa experiência, que foi assim, logo assim que eu cheguei na igreja, eu cheguei, como diz o pastor, no osso, né? Muita dificuldade na área financeira, na área de saúde também, familiar. Meus filhos, às vezes, tinham que ficar sozinhos aqui em Rio Bonito. E aí, um dia, depois da reunião do chá, ela me procurou e ela falou assim, você tem a roupa para vir?
aí que estava se estabelecendo uma espécie de uniforme, e aí eu falei assim, não, pastora, eu venho para te ajudar naquilo que for necessário, mas eu não tenho a roupa para vir. A única coisa que eu tenho é um terninho preto. E ela foi de um amor assim incondicional, chamou o povo, olha, está decidido, todos virão, todas nós viremos de preto. Foi assim, para mim, um reconhecimento de uma profundidade, uma sensibilidade tremenda. E eu vim com o meu terninho preto e vim para o primeiro chá da família, eu participei desse chá. Então, eu tenho que honrar a minha pastora. Com relação assim, à ajuda da pastora Alessandra, no carinho, no cuidado com meus filhos, assim, eu não tenho palavra para falar disso. Muitas vezes ela deu janta para o Davi, muitas vezes ela aconselhou Raquel no momento que ela teve problemas de depressão, com síndrome do pânico. Muitas vezes ela levou minha filha para o gabinete e acolheu minha filha, né? Ela chamava meu filho de meu filho porque ele se parecia muito com o Lucas, com o Vitor. Ele tinha uma semelhança, meu filho tem uma semelhança física muito grande com os filhos dela. E esse compartilhar, né? Eu conheço uma família quando ela cuida. E eu sou muito grata a essa família pastoral que me acolheu no momento de maior dificuldade que minha família viveu. Por isso que nesse dia eu fiz questão de convidar todos da minha família para estar aqui comigo, para honrar essa pastora Alessandra. Teve também uma experiência muito bacana que a gente viveu, foi no Ministério de Visita. Ninguém fez visita nessa igreja como a pastora Alessandra. Não tem ninguém que tenha batido esse recorde dela. E aí nós fomos fazer uma visita numa casa e naquele dia a pessoa que tinha pedido não abriu as portas para receber-nos. E ela profeticamente, nós vamos orar aqui do lado de fora da casa da pessoa e diz assim, nós vamos limpar a areia dos nossos pés. Nós sacudimos os pés naquela hora e eu achei lindo. É sensível, mas de uma autoridade espiritual tremenda. Então, para você, pastora, você sempre será a minha eterna pastora. Um beijo no coração dela. Falar da pastora Alessandra, para mim é uma honra, porque foi ela que trilhou comigo toda a minha caminhada. Se hoje eu sou o que sou, eu devo muito a ela. Quando eu cheguei aqui, uma menina ainda, cheia de conflitos, e ela, juntamente com o pastor Júnior, mas mais ela, me abraçou, me orientou, e eu cheguei com 14 anos, indo para 15, com síndrome do pânico, e eu não aguentava ficar no culto, porque era aqui embaixo, muita poeira. Eu vim adorar o Senhor, mas eu não conseguia, porque era muita gente, era muito apertado e lotava a igreja. Ela, todas as vezes que ela me via desesperada, querendo ir embora, ela me pegava, ia para o gabinete, chorava comigo, orava comigo, falava, minha filha, isso vai passar, calma que isso vai passar. E eu nunca pensei que eu fosse sair disso. Foram muitos cultos que ela fez e podia estar o fogo descendo, podia estar quem fosse pregando, ela saía do culto, me tirava, me acalmava, e assim eu fui conseguindo ficar no culto com mais gente. A igreja subiu, foram mais pessoas chegando e eu fui superando isso. Hoje eu sou curada disso, devido às orações dela, devido ao preço que ela pagou por mim. E eu devo muito a ela, porque era muito difícil para mim. Quem já sofreu de síndrome do pânico sabe o quanto é difícil. E eu achei que eu fosse um dia entrar em casa e nunca mais sair. E ela me ajudou, e eu agradeço muito, pastora Alessandra, você por isso. Mesmo que a gente não tenha trilhado todo o caminho juntos, devido à dificuldade, mas se hoje eu trilhei todo esse caminho, foi graças à sua ajuda, às suas orações. Eu te amo muito e eu vou ser para sempre grata a isso. E vou levar isso para toda a minha posteridade. Porque alguém que tem que ser honrado, não tem que ser honrado só por aquele que viveu,
mas por todo aquele que vai vir depois. Eu nunca vou deixar o seu nome ser esquecido. Beijo, amo você. Queria falar um pouquinho da pastora Alessandra, quanto ela foi importante aí nessa nossa caminhada, minha vida, na vida da minha família. Agradecer as jantinhas, o cuidado, o carinho que ela teve com a gente. Agradecer a Deus pela sua vida. Que um dia você falou pra mim que eu ia conseguir. Que eu ia conseguir fazer minha faculdade. Que eu ia dar certo. Que eu ia ter sucesso. E graças a Deus as coisas estão acontecendo. Queria muito agradecer a Deus pela sua vida. E dizer que você foi uma bênção na minha vida. Beijão, pastora. Graças e paz, amados. Estou aqui para falar um pouquinho da pastora Alessandra, né, que é uma pessoa muito importante no nosso ministério. E ela marcou muito a minha vida, como marcou de várias pessoas aqui, no decorrer da história dessa igreja, tem marcado, né, tem sido uma pessoa muito importante. E eu me lembro que em 2004, dia 9 de janeiro, numa sexta-feira, eu fui num culto, não conhecia Jesus, não tinha esse costume de igreja, e Deus já tinha tocado no meu coração, já tinha falado, e no momento de apelo, eu queria ir lá na frente, porque eu sentia a necessidade de ter Deus no meu coração, só que não sabia como fazer. E a pastora Alessandra, com muito carinho, com muito cuidado, se levantou do lugar dela, veio até mim e me convidou a ir lá na frente. E naquele momento minha vida mudou. De lá para cá nunca mais me saí dos caminhos do Senhor, mudei totalmente a minha vida. E foi o momento mais importante da minha vida. E ela estava naquele momento, marcou, ficou registrado. E de lá para cá foi construindo uma história na minha vida. Eu não era casado, eu não tinha um relacionamento amoroso. E ela sempre cuidado, sempre com carinho, dando os conselhos, orientando, mostrando às pessoas que deveria estar na minha vida ou não. Eu me lembro também muito, minha esposa, sempre faço para minha esposa, e em determinado momento eu estava com um problema aqui no meu rosto, uma coisa simples, mas estava uma falha aqui na barba, né? E ela, para mostrar o cuidado da pastora Alessandra com a gente, né? Com os jovens, com os adolescentes, ela se preocupou com aquilo e começou a falar comigo. Rafael, vai ver isso, olha só e tal. Então aquilo também marcou, porque por tantas pessoas na igreja, e um detalhezinho, ela se preocupou com isso. E ela me deu uma direção, eu me procurei, graças a Deus voltou tudo ao normal. Então a pastora Alessandra é uma pessoa que está na minha vida, uma pessoa faz parte da minha família, tem uma história, participou do meu casamento, fez a cerimônia das alianças com o pastor Júnior. Então é uma pessoa muito importante para a minha família. E se hoje eu tenho uma família, eu devo a ela, porque é uma pessoa abençoada. Eu quero te dizer, pastor Alessandra, a senhora é exemplo, nós continuamos orando porque nós acreditamos no milagre. E para Deus nada é impossível. Que Deus continue abençoando a senhora, em nome de Jesus. Deus abençoe. Nós não planejamos ter mais de 2 filhos, mas pela graça de Deus concedeu-nos, através da ajuda da minha sogra, me dizia sempre, olha, você tem que ter uma filha, que a filha é muito companheira da mãe, e realmente é companheira mesmo, porque ela sempre foi minha companheira, desde pequena, foi muito chegada a mim, e então eu fiquei muito alegre. Quando ela nasceu, eu chorei muito, na hora que ela nasceu, com 2,7 kg, as lágrimas de alegria. Eu tenho um amor muito grande para minha filha, que é uma filhona, é uma mãezona, é tudo que uma filha pode ser de bom para a mãe, ela foi para mim e continua sendo. Eu estou confiada no Senhor, ela está entregue na mão dele, é que eu peço todos os dias, Senhor, faça segundo a tua vontade. E a infância dela foi uma infância assim, entre os 2 irmãos,
eles brigavam, aquelas briguinhas, eles botavam apelido nela, chamavam ela de Olívia Palito, mas ela não brigava não, ela acabava ali com turma boa. Para mim é um motivo de muita alegria, uma honra eu ter minha filha, graças a Deus. Nunca me arrependo, jamais, de ter tido ela e meus 2 filhos, como presente de Deus. Eu sei que ela é uma boa esposa, ela é uma boa mãe. Continua sendo, até hoje, uma boa mãe. Muito feliz em ser pai da Alessandra, porque ela é um pedaço do meu coração. Eu digo sempre isso. E tenho um cuidado muito especial com ela, sempre tive desde pequeno. Tudo que podia fazer, fazia. A gente viajava, nós tínhamos loja. Primeira roupa que chegava, ela escolhia, era dela. Pai, é minha, sua, tudo bem. Compramos bicicleta para ela, aprendeu a andar. Ensinamos ela a dirigir, compramos carro, entendeu? Abrimos uma loja com o nome dela, Sandrinha Moda, roupa feita de bijuteria, quer dizer, tudo isso em prol a ela, entendeu? E o mais importante de tudo isso, que é o seguinte, tudo isso ela vinha com carinho para nós, certo? E ainda vem, porque eu chego lá, ela me beija como coisa que não era criança. Entendeu? Para mim aquilo é uma alegria muito grande. E como sempre, ela continua sendo a filha maravilhosa, importante e única. A minha mãe é uma mulher de Deus realmente, porque em todos os momentos que eu vivi, eu realmente tive uma mãe do meu lado. É uma coisa assim que eu acho essencial em nossas vidas, porque quando a gente está triste, realmente basta um sorriso dela para poder saber que tem alguém com a gente. Sempre fui agarrado com ela, sempre tive uma intimidade enorme com ela, porque toda vez que, assim, ela deitava, eu tinha que vir do lado dela, apertar a barriga, alisar a barriga, porque parece que, assim, a barriga encontrava as energias, né? Porque eu ficava realmente, assim, alisava o tempo todo a barriga, porque eu tinha um carinho muito grande, porque eu era muito grudado com ela. Então, na escola, pegava no meu pé direto, porque muitas vezes eu não queria estudar, queria brincar, e ela tinha que tirar o videogame. Não, vou tirar o videogame para poder estudar. Eu ficava 2, 3 dias sem jogar videogame, até mesmo jogava 10 minutinhos por dia que eu tinha que estudar. Então, assim, me ajudou muito na escola também, porque, assim, às vezes eu pensava assim, que eu ia ficar em recuperação e tal, ela estudava, sentava do meu lado para poder marcar em cima mesmo, e tomava todas as questões para poder saber se eu sabia mesmo de verdade, se eu tinha estudado. E, assim, foi momentos incríveis, porque... E são momentos incríveis, né? Mãe, assim, eu tenho só apenas a agradecer a você, até os dias de hoje. Sinto muita falta de todas as histórias que a gente viveu e a gente vive hoje, e, assim, eu creio que Deus tem o melhor para nossas vidas. Então, eu confio em você, eu confio na sua cura, e eu sei que você é uma mulher de Deus. Te respeito, sempre te respeitei, e eu realmente quero ter de volta, assim, tudo que a gente viveu, porque você é uma mãe espetacular, uma mãe que eu sempre amei, sempre vou amar, e quero dizer que você é uma serva, uma adoradora, sem limites. E, assim, eu como seu filho, eu sei que você realmente quer sempre o nosso melhor. Então, assim, eu quero dizer que você é tudo pra mim, uma mãe, uma serva, uma pastora, sabe, uma companheira, uma amiga de verdade. Muito obrigado por tudo que tem feito por mim, pela minha família, por nossa família. E, assim, te agradeço muito. Muito obrigado mesmo. Eu te amo de verdade. Bom, gente, o que eu queria contar da vida de Alessandra é uma experiência que eu e ela tivemos quando a gente era criança. Eu devia ter, na época, 12 para 13 anos, ela devia ter 8 para 9. Era uma terça-feira e eu e ela resolvemos ficar em casa. Inventamos lá uma desculpa para nossos pais para não ir à igreja, era um dia de culto de oração na igreja na época, terça-feira à noite. E acabou que eu e ela ficamos em casa, nossos pais foram para a igreja. E nós tínhamos uma vizinha que morava nos fundos da nossa casa e de repente, não demorou muito tempo, a vizinha chegou no muro gritando, chamando pelo meu pai, pedindo socorro. Eu e a Alessandra levantamos, a gente estava brincando no quarto, né, duas crianças, e fomos ver o que tinha acontecido na casa dela. Pulamos um muro, era um muro baixo, né, um muro com um vizinho pequeno, e entramos na casa dela. Ela sentou numa sala que ela tinha, com uma mesa grande,
e ela relatou que ela tinha visto, né, um demônio diante dela. Uma coisa que para nós ali como criança a gente ficou assustado. Nunca tinha acontecido aquilo ali, sem qualquer experiência. A mulher nos relatou o que tinha acontecido, que o demônio havia aparecido para ela, queria matar ela, queria tirar a vida dela. Tentou realmente matá-la, ela apagou, desmaiou. E quando ela acordou foi quando ela foi procurar meu pai. Eu vendo aquela situação, imaginei na minha cabeça de, vamos orar por ela. E falei para a Alessandra, dá um pulo lá em casa e pega a Bíblia, vamos orar por ela. Mas a Alessandra na mesma hora me catucou e perguntou, e se o demônio pegar ela? Eu falei baixinho, a gente corre para casa e risca fora daqui. E larga a mulher endemoniada. Mas, como criança, a gente ficou nisso. A Alessandra voltou, aí a gente pegou, abrimos a Bíblia, fomos ler a Bíblia. Aí eu falei para a mulher, nisso o marido dela já tinha chegado em casa, a gente havia relatado a história para ele. Eu falei, agora vamos orar por uma senhora, só ficar calma e tal. E eu falei assim, Alessandra, me ajude em oração. A Alessandra, tá bom. Nós fechamos os olhos, começamos a orar, só ouvimos um barulho, um tapa muito grande, o demônio havia tomado conta do corpo daquela mulher, ela havia se manifestado diante de nós ali, bufava como se fosse um cavalo bravo, um leão, dizia, né, falava através daquela mulher que iria matá-la, que tinha vindo ali para matar ela, e naquele instante o temor, o medo tomou conta de mim e de Alessandra. Eu senti a perna bombear, e quando eu olhei para a Alessandra, pensando em chamar a Alessandra para sair correndo, a Alessandra estava chorando demais, as pernas tremiam, igual um bambuzinho, já era magrinha, que naquela época a Alessandra, né, diferente de hoje, é bem magrinha. Eu só chorava, eu querendo pedir ajuda a Alessandra, e agora? A Alessandra me deixou na mão, eu falei, eu vou orar. E comecei a querer orar e expulsar aquele demônio, com muita luta pela misericórdia de Deus, nós assim conseguimos fazer que aquele demônio fosse expulso, a mulher se acalmou, nós encerramos ali a oração, e a reação que eu tive foi o quê? Corremos para casa, pulamos o muro, botamos a roupa e perna para quem a gente quer para a igreja. Para mim foi uma experiência muito marcante, junto com a Alessandra, naquele momento que a gente passou. Uma situação assim que a gente jamais esperava que iria acontecer, de Deus nos colocar naquela prova. Tenho certeza que Deus tem muitas coisas a fazer ainda na vida de Alessandra. Ele não fez tudo o que ele tem a fazer, ele ainda vai fazer muito mais. E outra prova disso é nas 2 vezes que ela passou mal, que teve que ser internada, o médico que fez o atendimento, que é assim como se fosse um amigo particular, me chamou dentro da sala dele lá reservadamente, né, fora até do Júnior, da família, e me falou que ela ia descer, né, que ela teria que descer para Niterói para tentar salvar a vida dela, mas que ele achava que ela não voltaria. Na segunda vez, inclusive, ele falou assim, olha, dessa vez foi pior do que a primeira, porque foi mais interno. Aí ele, de uma forma amigável que ele me chamava, me chama até hoje, falou assim, olha, sua irmã vai, mas eu não acredito que ela volte. Mas eu posso dizer, a última palavra do Senhor, e por isso ela hoje ainda está com a gente. Amém. Bom, com relação a Alessandra, eu atendi aqui em Bonito, pelo menos na cidade onde ela mora, onde nós moramos, tem uma oportunidade de avaliar os pacientes logo quando passa mal. Eu atendi as 2 vezes que ela passou mal. Não é só passar mal, porque passar mal pode ser um simples sintoma de gripe ou um processo grave que bota em risco a vida das pessoas. Ela teve 2 processos de hemorragia cerebral, um do ano 2008, outro do ano 2010. Tá? No 2008 foi uma grande surpresa negativa, tanto para a família quanto para os médicos, por 2 razões. Uma, porque era uma paciente jovem, naquela época estava com 34 anos mais ou menos, tá? E sempre que acontecia essa hemorragia, um paciente jovem que não tem outros problemas, já se considera que tem alguma causa grave disso ali, até tem muito difícil de tratamento, porque foi realmente demonstrado, ela tem uma alteração, uma malformação nas artérias e na veia do cérebro, que demonstrou que era completamente inoperável. Ou seja, que mesmo ela saindo dessa primeira etapa daquela hemorragia grande, com alto risco de vida, né, ela ficava quase como o pessoal fala na rua, uma bomba relógio na cabeça. Né? Tanto é que essa bomba relógio estourou uma segunda vez no ano 2010, e aí sim realmente a hemorragia foi muito maior que a primeira, tá? E as expectativas
dela ter algum tipo de recuperação eram mínimas. Ela teve que ser removida daquele hospital que é bonito, que não tem, naquela época não tinha CTI, nem tinha como dar outra assistência, e por colegas muito bem capacitados, cidade de Niterói, fez diferentes tratamentos, mas sempre pensando, primeiro, se ele iria sobreviver, e segundo, as sequelas graves com que ela iria ficar, né? Então, ao longo do tempo, tem demonstrado que ela não só sobreviveu, tá? O que já é uma surpresa na realidade, que a mortalidade desse tipo de hemorragia é muito alta, passa dos 50%, 60% na realidade, tá? E sino que ela realmente, com o passo do tempo, demonstrou que seu organismo tem reagido de uma maneira positiva, tanto é que ela, mesmo com algumas dificuldades importantes, ela consegue se comunicar, ela reconhece pessoas, ela se alimenta, não 100%, mas uma coisa que demonstra que aconteceu alguma coisa que ajudou, tá? Que foi como uma base para essa grande recuperação. Então, realmente é uma coisa muito boa, é uma coisa que superaria as expectativas nesse tipo de pacientes, independentemente de ser bem tratado ou não. Já falei, a mortalidade é enorme, mesmo seja aqui em Rio Bonito, Niterói, no Rio, Nova York, Austrália, a mortalidade é igual, não muda, mas ela está ali, está conosco e está lutando. Olá, gente, boa noite, graça e paz. Me pediram para poder falar um pouco da minha história com a Alessandra, que eu chamo carinhosamente de Alê, e a Momote, né, que todo mundo sabe. Então, a Alê foi um presente de Deus na minha vida, nós nos conhecemos muito jovens ainda, e nos apaixonamos, cresceu aquele amor um pelo outro, decidimos nos casar, tivemos dificuldade como qualquer casal de namorado, e depois decidimos, resolvemos nos casar. Já contei essa história, vou cortar um pouquinho essa história. Casei, comecei a viver uma vida abençoada, maravilhosa com a Alessandra, de muito amor, de muito carinho, de muita cumplicidade. Tivemos também muitas dificuldades na nossa caminhada, é claro, lutas, até ajustar, mas sempre muito amor. E é o que eu acredito muito no amor. Quando existe amor, você cuida, você faz o melhor, você se aplica de uma forma melhor. Então, falar da Alessandra é falar de uma mulher maravilhosa, uma boa esposa, amiga, companheira, dedicada como esposa, como dona de casa, uma mulher como mãe espetacular, super carinhosa com os nossos filhos. E eu tenho muitos bons momentos com a Alessandra, muitos. Eu quero, assim, falar hoje, tem tanto desses momentos, porque bons que eu vivi com ela, apesar de ser uma festa, porque eu vou acabar me emocionando aqui. Então, eu prefiro falar que ela é a mulher de Deus e foi um sonho de Deus para minha vida. Meu sonho foi envelhecer ao lado da Alessandra. Não sei se é o propósito de Deus, mas eu acredito que Deus tem um propósito em tudo que nós estamos vivendo. Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que está honrando a Alessandra, que resolveu honrar. Ela realmente é uma pessoa que merece ser honrada, lembrada por essa igreja e por muitas pessoas. Não que nós que fazemos alguma coisa para Deus sejamos merecedores, irmãos, mas pelo fato de ser uma mulher que se dedicou tanto por vidas, por amor ao Evangelho. A Alessandra é apaixonada por pessoas. E eu resumiria a Alessandra, ou a pastora Alessandra, em 3 palavras. Primeiro, amiga. Segundo, conselheira. E terceira, compreensiva. Eu acho que isso aí fala muito bem. Eu não preciso nem falar que ela é intercessora, porque isso é dela. Ela é uma grande intercessora. Isso está no espírito dela. Uma mulher que sempre se dedicou a orar por todos. E como mãe, sempre cuidava das crianças, dando muitos banhos naquela criança, nas crianças que nós tínhamos. Minha mãe falava, e algumas pessoas, assim você vai desbotar as crianças, de tanto dar banho.
porque ela gostava sempre de ver as crianças cheirosas. A Alessandra gosta de dar perfumada. Ela gosta das pessoas em sua volta cheirosas, perfumadas. E eu, assim, todo dia de manhã, quando eu venho para a igreja trabalhar, eu vou lá na beirinha da cama, como eu sempre fiz antes também, quando ela estava saudável, bem, para ela me cheirar. Eu sempre gosto de fazer isso, para ela poder elogiar. E quando ela fala assim, tá cheiroso ou tá cheirudo, que ela costuma falar, aí eu falo assim, mas é para você. E ela responde, sim, você me gosta. Eu pergunto para ela, você gosta de ver eu cheiroso ou não? Aí ela fala assim, cheiroso, tá maravilhoso. Isso é muito bom, quando ela consegue falar essas palavras, porque mantém essa chama, nosso amor vivo. Eu tento tratar a Alessandra com toda a dificuldade que ela tem, tratar ela como se fosse normal, apesar de não estar no quadro normal. Então eu quero louvar a Deus pela vida da Alessandra, pelo nosso amor, pelos nossos filhos, o Lucas que está na glória, morando com Deus. Aquela criança foi sonhada por Deus. Depois nós passamos a sonhar com o Vitor. Como eu tenho certeza que a Alessandra se alegraria em ver o Vitor hoje na igreja, o Vitor hoje como filho, o Vitor como um homem que está se tornando. Eu tenho certeza que Vitor será melhor do que eu e que ela, melhor do que nós, porque esse foi o nosso sonho. Eu acredito muito no milagre da Alessandra, mas também acredito que Deus tem o seu propósito e não deve ser discutido. Me pediram para falar sobre a Alessandra. Falar sobre a Alessandra é fácil. O difícil é falar sobre a Alessandra sem se emocionar. Isso que é difícil. Eu quero deixar uma mensagem para a Alessandra. Momote, eu te amo muito. Você é tudo que eu sonhei em Deus um dia. Você é um presente de Deus para a minha vida. Você é um presente de Deus para a nossa família. Você é um presente de Deus, com certeza, para essa sociedade. E o tempo que você viver, você será sempre lembrada como um presente de Deus. E o dia que eu e você, nós não estivermos aqui, eu tenho certeza que essa igreja e a sociedade de Rio Bonito vai lembrar de uma mulher de Deus intercessora, que intercedia por todos e pela cidade, que amava a todos, que aconselhava a todos, que sempre estava ao lado de todos. Mas melhor do que estar ao lado de todos, Momote, como é bom viver ao seu lado. Como foi maravilhoso viver momentos lindos no passado. Como está sendo saudável, bom. Talvez eu diria, com toda a dificuldade que nós passamos, continuar vivendo o nosso amor. E você é meu sonho. Você merece tudo. Tudo. E o que eu não puder dar a você, com certeza, um dia Deus vai poder te dar tudo aquilo que você sonhou e merece. Momote, Deus abençoe a sua vida. Eu te amo, tá? Um beijão para todos. Muito obrigado, o carinho da igreja em fazer essa homenagem para minha esposa. E que Deus possa, assim, abençoar de uma forma tremenda a vida de cada um de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Amado prima, Deus abençoe a todos. Acima de qualquer expectativa humana, podemos permanecer em fé. Sabemos que crer no sobrenatural é desafiador. No entanto, aquele que cuida de nós faz com que nosso coração descanse e espere o seu agir. Conforme diz 2 Coríntios 4,16, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova todos os dias. Baseados nessa palavra, podemos perceber que ainda que o mundo nos grite não, o Espírito que habita em nós renova a esperança. Nossa pastora sempre foi incansável em suas orações pela igreja. Hoje, somos nós que queremos nos posicionar como colunas intercessoras.
Nós cremos, nós somos renovados pelo Senhor e nós nos posicionamos em oração.